Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abram comigo a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler do 6 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 6 ao 11. Uma gratidão a Deus por esta oportunidade de falar da sua palavra. Também agradeço a pastora Marcela, que sempre confia no nosso ministério e nos convida para estar ministrando a palavra de Deus. Tenho certeza que hoje é o início desta campanha e Deus tem algo poderoso para tratar nas nossas vidas, não só na data de hoje, mas no decorrer desta campanha, através das ministrações, dos louvores, das palavras proféticas. Então abra o seu coração, você que se encontra em casa, abra o seu coração, pois Deus quer abençoar as suas mãos, para que as suas mãos sejam mãos frutíferas, para a honra e glória dEle. Amém, queridos? Lucas capítulo 6, versículo 6, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. Diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Qual das mãos, meus irmãos? A mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos nesta tarde, ó Deus, te louvando e te adorando, congregados como igreja. Senhor, ouvimos, ó Pai, agora a leitura do texto sagrado, e estamos com os corações abertos para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, tenha total liberdade de agir e de falar nesta tarde. Entregamos o controle desta reunião nas Tuas mãos, e assim o fazemos no santo nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Queridos, quando eu era adolescente na igreja, principalmente nas tardes da bênção, os irmãos seguram um pouquinho em pé. Nós cantávamos um corinho. Olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos. E eu acredito que a maioria dos irmãos deva conhecer. Que esse corinho dizia assim: As minhas mãos estão cheias, cante comigo, das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Toque no irmão do lado. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Saia do seu lugar tocando agora. As minhas mãos estão cheias. Vai abençoando o seu irmão. Das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias, aleluia, das tuas bênçãos. Use as suas mãos para aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar. Queridos, campanha Mãos Abençoadas. E a Bíblia, em muitos textos, nos mostra que as nossas mãos, ela tem um significado especial, porque as nossas mãos representam o nosso trabalho, a nossa produtividade, as nossas conquistas, a nossa trajetória e a história que nós construímos através do nosso esforço com as nossas mãos. Por isso que a Bíblia, nós vemos que em Israel, no Antigo Testamento, quando os reis iam sair à guerra, eles chamavam os profetas para consultar o Senhor se deveriam ir à guerra ou não. E quando Deus dava o aval, o profeta trazia a seguinte mensagem: olha, rei, pode ir, porque o Senhor já entregou os seus inimigos nas suas mãos. Quer dizer, mão representa conquista. Eu tenho uma história interessante concernente à mão, porque aquele que vos fala, na mão direita, eu nasci com 6 dedos. Tinha um dedo a mais, tanto é que aqui, meus irmãos, tem aqui 2 bolinhas que ficaram da cirurgia, e eu tenho o osso do 6º dedo. Até em casa tem uma foto, eu com mais ou menos 2 anos de idade, e dá para ver nitidamente, se contar ali os 6 dedinhos na mão direita. E até esses dias eu estava brincando com a Ana Beatriz, e a Ana Beatriz olhou assim: pai, o que é isso na sua mão? Porque ela achou estranho, né, essa parte aqui, né? O que é isso? Aí eu falei: filha, o papai nasceu com um dedo a mais. Mas com 2 aninhos a vovó levou no médico e o médico cortou. Ah, o médico cortou, papai? O médico cortou. Mas e eu? Falei: você nasceu normal, só seu pai nasceu com 6 dedos. Então eu tenho essa marca na minha história, que eu tenho o osso do 6º dedo. E é interessante, queridos, que quando nós falamos de mão, nós encontramos esse texto na Bíblia. Jesus estava num dia de sábado, na sinagoga, e nós lemos no Evangelho de Lucas, porque os 3 primeiros evangelhos são sinótipos, são semelhantes. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem as histórias de Jesus de forma semelhante. Porém, dos 3, somente Mateus foi discípulo. Mateus estava nesta reunião, Mateus estava nessa sinagoga, Mateus presenciou. E provavelmente foi Mateus que relatou para Marcos, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e relatou para Lucas. Só que Lucas, como ele era médico, Lucas foi atrás de mais evidências. Então Lucas nos dá mais detalhes. Por isso nós lemos no Evangelho segundo Lucas. E Lucas está nos relatando que no dia de sábado Jesus entrou ali. E veja versículo 6. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Chegou para nós o versículo. A sua mão direita. Aquele homem, nós não sabemos se ele nasceu com a deficiência ou se na sua história ele sofreu algum acidente, mas ele tinha a sua mão ressequida. E a sua produtividade estava comprometida por conta dessa deficiência. Ele não podia produzir como uma pessoa que tinha as suas mãos perfeitas. Ele não podia entrar no templo para adorar a Deus, porque na lei só permitia pessoas que não tivessem nenhum tipo de deficiência entrar no templo e adorar ao Senhor. Então a adoração daquele homem era uma adoração distante. Só que neste dia, ele foi para uma reunião que estava presente o médico dos médicos. A canção que nós estamos cantando constantemente em nossa igreja fala de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, que restitui.
E você está numa reunião nesta tarde, que também está o Senhor Jesus, porque Ele diz em sua palavra: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Então Jesus está nesta reunião, assim como estava dentro daquela sinagoga. E se você crer nesta tarde, o Senhor Jesus vai restaurar as suas mãos, tanto as mãos físicas quanto as mãos espirituais, para que você saia desta tarde com a bênção do Pai Celestial. É interessante que a mão direita para o judeu tinha um significado muito forte, mas a palavra de Deus também não descarta a mão esquerda. Coloque para nós, por gentileza, Provérbios capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Olha lá. Provérbios 3,16 diz: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, tem muitos que falam: olha, começou o dia com o pé esquerdo. Peguei as coisas com a mão esquerda. Olha, na esquerda, diante de Deus não tem superstição, diante de Deus não tem palavra de maldição, diante de Deus não tem pé esquerdo, mão esquerda. Diz o texto: e na esquerda, riqueza e honra. Levanta a sua mão direita aos céus agora. Segundo a palavra de Deus de Provérbios 3,16, na sua mão direita, vida longa, na sua mão direita, vida abundante, na sua mão direita, trajetória de sucesso, de conquista e de bênçãos celestiais. Mas na sua mão esquerda, levanta a mão esquerda, na sua mão esquerda, riquezas dos céus, na sua mão esquerda, honras do Pai Celestial. Portanto, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, nós somos abençoados, nós somos vitoriosos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aqueles que creem nessa palavra, adore, glorifique e exalte ao nome de Jesus. Aleluia. E aquele homem tinha sua mão direita deficiente, mirrada, ressequida. E os escribas e fariseus, versículo 7, atentavam nele para se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar, porque um dos principais embates entre Jesus e os religiosos era a questão do sábado. O que eles não conseguiam compreender é que Jesus cumpriu toda a lei e Jesus é o Senhor do sábado. Por isso Jesus fazia os seus sinais e maravilhas também no dia do sábado, e todos estavam de olho. Havia alguém com problema e Jesus que curava estava no ambiente, e todos os religiosos ficaram de olho: será que ele vai curar? Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Coloque para nós Abacuque 3, versículo 2. Porque essa palavra de Jesus nos ensina sobre posicionamento. Aquele homem precisava de uma restauração. E Jesus, ao olhar para ele, Jesus o convida a se posicionar. Ei, fica em pé. É interessante quando nós abrimos lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. O nosso Deus fala para o profeta Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. E Jesus está convidando aquele homem a se posicionar. O Rafa está rápido lá, ele colocou já Ezequiel 2:1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Agora volta lá em Abacuque, Rafa. Quer dizer, posicionamento. Jesus estava dizendo para ele: se posicione, põe-te em pé no meio. Aí quando nós vamos para Abacuque, a oração do profeta, Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Agora veja, o profeta usa 2 vezes a expressão no meio, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase conhecida. Porque o meio dos anos nos fala de processos. E às vezes é no processo, né, na trajetória, no meio dos processos, que começa a bater o desânimo. No meio do processo que vem as lutas e dificuldades para querer paralisar as nossas mãos, para querer nos fazer afrouxar do nosso trabalho, das nossas conquistas, dos nossos objetivos. É no meio de um tratamento médico que começa a vir a palavra morte. É no meio de uma história familiar, de um casamento, de uma família, que começa a vir a palavra divórcio. É no meio da trajetória cristã que começa a bater os desânimos, as angústias, as decepções, e daí nós queremos parar, queremos descansar, queremos dar um tempo. E Jesus mesmo disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Mas nesta tarde não tem ninguém aqui debaixo dessa primeira parte da palavra, mas sim debaixo da segunda parte do que Jesus disse: mas aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. Então se posicione. Talvez você esteja no meio de um processo, mas nesta tarde o Senhor abençoa as suas mãos para você continuar o seu trabalho, para você continuar os seus estudos, para você continuar a sua trajetória cristã, para você não desanimar, e para vencer, e para concluir, e para glorificar e exaltar o nome dEle, através do trabalho das suas mãos. Jesus convida aquele homem a se posicionar. Veja, e levantando-se ele, ficou em pé. E ele se posicionou. Porque Jesus poderia convidá-lo para se posicionar, mas ele poderia pensar: mas os religiosos estão aqui, mas é um dia de sábado, mas eles vão reparar e vão me perseguir. Eu acho melhor não. Converso com Jesus depois, na próxima oportunidade. Converso com Jesus lá fora no particular. Mas não, Jesus estava o convidando para se posicionar. Era naquele momento. Não tem outra oportunidade, não tem dia de amanhã, é hoje. A palavra de Deus diz: se vós ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Se posicione na tarde de hoje. É a tarde de hoje que Jesus está presente para abençoar as suas mãos. É na tarde de hoje que Jesus está liberando a palavra de vitória para a sua vida. É nesta tarde que o médico dos médicos quer te curar. É nesta tarde que o médico dos médicos está dando na sua mão direita aumento de dias, e na sua mão esquerda riquezas e honra. É na tarde de hoje. Então, em nome de Jesus, se posicione diante de Deus e tome posse da palavra liberada no altar. Aquele homem se posicionou, ele se colocou em pé, meus irmãos. E olhe só, então Jesus lhe disse, versículo 9: uma coisa vos hei de perguntar aos escribas e fariseus religiosos: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? Versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem, Jesus liberando a palavra de vida, Jesus liberando a palavra de restauração: estende a tua mão. E ele assim o fez. Era um homem de atitude, era um homem que não estava perdendo aquela oportunidade, e a mão lhe foi
foi restituída sã como a outra. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que a partir daquele culto, a partir daquela oportunidade, aquele homem podia ter a sua mão, podia ter a sua história novamente restaurada. Ele ia poder trabalhar, ele ia poder produzir, ele agora podia trazer dignidade para sua casa, agora ele podia entrar no templo, agora ele podia adorar ao Senhor. Por quê? Porque quando ele se encontrou com Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Se coloca de pé, me coloco de pé, Senhor, estende as mãos, eu estendo as minhas mãos, e Jesus, a tua fé te curou, seja curado, seja sarado, seja restaurado. A partir de hoje eu começo uma nova história na sua vida. Você que me assiste da sua casa, Jesus, a partir de hoje, restaura suas mãos, restaura a sua sorte, muda a sua história. Tome posse em nome de Jesus. Aleluia. Se vai aplaudir, aplauda forte. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Temos que nos posicionar, porque ninguém quer nos abençoar mais do que o nosso Deus. A palavra fala que Ele tem prazer em nos abençoar. Isaías capítulo 49, versículo 15. Olha o que a palavra nos diz. Olha que interessante esse texto. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Uma mãe não se esquece do seu filho. Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Versículo 16. Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus falando, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos, olha a palavra de Deus, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ou seja, meus irmãos, Deus está falando, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais vou me esquecer de você. Por quê? Porque todas as vezes que eu olho para as minhas mãos, eu vejo o teu nome. Quer dizer, todas as vezes que Deus olha para as próprias mãos, Ele te vê, meu irmão. O teu nome está gravado na palma das mãos de Deus. Não tem como Deus se esquecer de você. Quando Deus olha para a própria mão, Ele vê o seu nome. E quando Ele vê o seu nome, Ele fala, eu vou abençoar o meu servo, eu vou cuidar da minha serva, eu vou abrir os caminhos, eu vou fortalecer, eu vou enviar a minha palavra. Olha como que o texto fala, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Ou seja, a tua proteção está sobre mim, eu cuido da tua proteção, é eu que protejo a sua vida, sou eu que protejo a sua casa, sou eu que cuido da sua família, sou eu que faço o muro de proteção sobre a sua história. Quer dizer, todas as vezes que Deus olha para a própria mão, Ele me vê e Ele te vê, pois o nosso nome está nas palmas das mãos do nosso Deus. Tome posse, meus irmãos. E é interessante que Jesus, após ter ressuscitado, Ele fala aos seus discípulos, ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer a fé, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Quer dizer, Deus nos deu poder e autoridade nas mãos. Então nessa tarde, nesse início de campanha, mãos abençoadas, nós vamos clamar e sairemos daqui potencializados pelos céus, para impor as nossas mãos e determinar cura, determinar vida, abençoar o nosso lar, a nossa família. Não foi à toa que nós cantamos: tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Se coloque de pé, se coloque de pé, nós vamos orar. Podemos orar, pastora? Nós vamos orar. Chega na sua casa hoje, já chega abençoando. Coloca a mão no neto, coloca a mão nos filhos, coloca as mãos sobre o esposo, coloca as mãos na porta. Eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha família. Chegar no seu trabalho, meu irmão, já chega no seu trabalho abençoando. Eu abençoo o meu trabalho, a bênção do altar está sobre as minhas mãos, e é essa bênção que eu levo aonde eu coloco a planta dos meus pés. Por quê? Porque nós temos a bênção do altar. Feche teus olhos. Oremos ao Senhor. Talvez o que você precise não seja uma restauração na mão física, como este homem, mas talvez nas mãos espirituais. Talvez você já viveu na presença de Deus, já sentiu essa presença, já produziu no reino, mas hoje por alguma situação não está produzindo mais. Mas esta tarde o Espírito Santo te toca para que você volte a produzir no reino de Deus, para que as suas mãos espirituais sejam restauradas, no nome do Senhor Jesus. Falemos com o Senhor. Meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, e nós cremos, ó Pai, em tudo que a Tua palavra fala, que as nossas mãos representam aumento de dias, representa riquezas e honra, representa conquistas nas guerras, pois o Senhor é quem está à nossa frente. O Senhor fala que o Senhor tem os nossos nomes gravados nas Tuas mãos. E que privilégio, Senhor. E nesta tarde, meu Pai, nós abençoamos o Teu povo, ó Deus. Que as mãos dos Teus filhos sejam mãos prósperas, mãos abençoadas, mãos que produzam, ó Pai, que produzam no físico, no dia a dia, no trabalho, nas conquistas, na família, mas que também produza frutos, ó Pai, eternos de glória diante do Senhor, frutos na Tua obra. Por isso, Espírito Santo, nesta tarde, restaura as mãos espirituais do Teu povo. Espírito Santo, derrama agora sobre essas mãos a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, a Tua virtude, a ousadia dos céus, em nome de Jesus, meu Pai. Uramanarasore kanda lama serekai, Uramanakoma nakanarasenekai. Em nome de Jesus, pela autoridade no mundo espiritual, e com as nossas mãos estendidas, nós desfazemos todo laço, todo embaraço, toda obra contrária, todo intento do inferno. Nós desfazemos agora e damos a ordem, em nome de Jesus: bata em retirada. Ramanakore kanda lama serekai. Nós determinamos agora cura, nós determinamos agora saúde, nós determinamos agora a vida. Em nome de Jesus, o Teu povo se posiciona nesta tarde, e mediante o posicionamento, e mediante a fé, Senhor, que eles saiam daqui cheios, 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 cheios dos céus. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Assim oramos
no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa tarde? Quantas promessas. Obrigada, pastor Rafael, pela sua vida. Quantas promessas o Senhor nos revelou nesta tarde. Que estas palavras possam estar cravadas nos nossos corações, no nosso entendimento.